Bom dia para você. Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos hoje gravando mais um vídeo com a intenção de trazer uma mensagem, um esclarecimento a respeito de um texto bíblico para você. Quero fazer uso aqui da palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 3. A partir do verso 12 diz assim a palavra de Deus: Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, por aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele vai nos dar uma orientação a respeito do que seja visão, né? Nós podemos enxergar a vida de dois modos. Existe aquilo que nós chamamos de visão periférica e aquilo que nós chamamos de visão aprofundada, ou visão binocular, ou visão espacial. E nós vamos ter que optar por viver de uma forma ou de outra, olhando a vida, fazendo uma leitura de mundo, por um desses dois canais, tá certo? Muita gente escolhe viver a vida privilegiando a visão chamada periférica, aquela visão do dia a dia, a percepção, a leitura daquilo que está acontecendo do seu lado, tudo aquilo que está sendo desenvolvido por um esquema. Essa é a visão periférica. Você percebe tudo, você se preocupa com as coisas que vão acontecer nessa semana, que vão acontecer na semana que vem, no mês que vem, estão próximas de você. E tem gente que vive a sua vida totalmente absorto dentro dessa ideia de se preocupar com o que está acontecendo agora, com as coisas que estão ladeando, cercando a sua vivência. E existem as pessoas que vivem por uma visão mais focada no alvo. É aquela visão aprofundada, a visão binocular, a visão que tem como ponto um alvo proposto. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele vivia por essa visão, deixando de lado os embaraços, as coisas que ficaram. Como a gente fica preocupado com as coisas que passaram, não é mesmo? A gente fica preocupado com as coisas que vão acontecer, com aquelas coisas que já aconteceram. E nós nos esquecemos de desenvolver em nós a capacidade de enxergar por uma visão binocular, por uma visão focada em um alvo que está proposto. Qual é o alvo que está proposto para a sua vida? Todos nós vivemos debaixo de um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas não pensam. E por isso elas vivem pelo dia a dia, por aquilo que está dando certo. Mesmo que seja através de uma visão errada, mas pragmaticamente ela aplica a sua vida aquilo que funciona, está dando certo no momento. E às vezes aquilo que dá certo não é aquilo que é certo. Às vezes aquilo que está dando certo não é aquilo que é desejado para a sua vida, como um propósito de vida. Então nós vivemos por um alvo que está proposto. O alvo é uma revelação de Deus. Deus nos revela um alvo extraordinário. Qual? A vida eterna. É um ponto colocado lá na frente, pelo qual nós devemos lutar. A palavra de Deus diz que, são palavras do próprio Jesus, fala assim: a porta é estreita, porfiai por entrar por ela. Se fosse fácil, todo mundo entrava, não é mesmo? Mas ela é estreita, ela é difícil, ela exige disciplina, exige perseverança,
exige que você tenha essa visão aprofundada, que você viva pela visão e não viva pela vista, por aquilo que você está vendo acontecer agora. Deus tem um propósito muito maior na nossa vida e nós precisamos aprender a desenvolver essa questão. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses 3:14 nos diz sobre isso. No versículo 15 ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se você vive por coisas, por circunstâncias momentâneas, você vai sofrer, você vai passar por dificuldades tremendas, barreiras você vai enfrentar, você vai ter dificuldade para caminhar. Alguém pode perguntar assim para mim, mas e as pessoas que vivem pela visão, pelo alvo? Essas pessoas também enfrentam as barreiras, enfrentam as circunstâncias, enfrentam as adversidades da vida, né? A diferença é que a visão dela está lá no alvo. A visão dela está naquele que é o motivo da sua esperança. Tá? A palavra de Deus fala assim, que nós devemos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E não olhando para as circunstâncias. Esse vídeo eu estou gravando porque talvez você que esteja aí me vendo no vídeo, ouvindo a minha voz, possa estar passando por um momento assim. Um momento onde você está quase que sedado espiritualmente, enfraquecido, entristecido. Não olhe para as circunstâncias de hoje. O nosso Deus é um Deus que ele ilumina um caminho para você. Através da sua revelação, das suas promessas, ele ilumina um caminho para que você possa olhar lá na frente, o alvo que está proposto. A vida eterna com Deus. Tá certo? E nada poderá nos desanimar, nos separar, nos afastar ou nos deter se nós tivermos a visão do alvo. Agora, se você estiver vivendo a sua vida, olhando as circunstâncias, a periferia da sua vida, percebendo as dificuldades que você está enfrentando hoje, possivelmente você vai ter muitos problemas para a caminhada. E, infelizmente, meu amigo, eu diria que você tem uma possibilidade muito pequena de alcançar o alvo, tá certo? Então, que essa palavra sirva de ânimo para você, que você possa, a partir de agora, estar olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, da nossa fé, e que nós possamos prosseguir para o alvo que está proposto. A Bíblia Sagrada diz que nem olho viu, nem ouvidos jamais ouviram, e nem jamais subiu ao entendimento do homem aquilo que Deus tem proposto para aqueles que o amam. O alvo está lá e a revelação está sendo dada para que você possa enxergá-lo de uma forma bem concreta, bem nítida, para que você não tenha a mínima dúvida de que vale a pena você continuar a sua caminhada. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço.